Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de direito penal, porque é um assunto que está diariamente nas nossas vidas e quanto mais conhecimento a gente tiver sobre assuntos, mais fáceis vai ficar a nossa compreensão e a gente não vai ser tão enganada por políticos e pela mídia que é tão manipuladora. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre direito e sobre administração, já compartilha com seus amigos esse vídeo e ajuda a gente a crescer aqui no canal, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês e de qualidade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre persecução penal. E o que isso significa? É o caminho do processo, ou seja, todas as etapas do processo, desde o início lá no inquérito policial até, se necessário for, chegar lá em Brasília, no STJ ou no STF. Então vamos lá, como que se inicia um processo criminal, um processo penal? Estamos falando aqui de direito penal. Então, ele se inicia com um inquérito policial, ou seja, a polícia é informada que existe um crime. Então, a polícia local vai até a cena do crime e vai isolar esse local. Aqui no Rio Grande do Sul, se chama Brigada Militar por uma questão histórica. Mas isso é assunto para um outro vídeo, então se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui, me deixa nos comentários que eu continue trazendo conteúdos interessantes aqui para vocês. Então, a polícia vai ser informada que existe um crime. Ela vai até lá para isolar a cena do crime. Na teoria, de acordo com a nossa legislação, o delegado também deveria ir junto na cena do crime. Mas, como existem muitos crimes e poucos delegados, isso geralmente não acontece. Mas sempre os peritos têm que estar presentes na cena do crime para colher provas para ser realizada a perícia. Então, depois de ter feita a perícia na cena do crime, o delegado vai voltar para a delegacia, ou já vai estar na delegacia, e vai ser instaurado um inquérito policial. O que é o inquérito policial? O delegado vai escrever todas as informações necessárias para que seja dado o andamento num processo criminal. Então, o delegado vai enviar para o juiz esse inquérito policial, porque para uma investigação o delegado não pode agir sozinho, ele precisa do juiz e do Ministério Público, porque a justiça não pode ser parcial, a justiça tem que ser imparcial. Depois que o juiz recebeu o inquérito policial, ele vai avaliar e vai enviar para o Ministério Público, porque o juiz nunca age sozinho. Ele sempre trabalha em paralelo com o Ministério Público, que lá no Ministério Público quem vai receber esse processo vai ser um promotor de justiça. Então o promotor e o juiz trabalham em conjunto. Lá no Ministério Público, quando o promotor receber o processo, ele vai fazer uma manifestação e o juiz pode acatar essa manifestação ou não. Por exemplo, digamos que o Ministério Público, lá na figura do promotor, solicite novas provas. Ele pode solicitar uma nova perícia, por exemplo. E o juiz vai ler aquela manifestação e vai acatar ou não. Vamos dizer que o juiz acatou essa manifestação do Ministério Público. Então, o juiz vai fazer um despacho determinando o cumprimento das diligências que quando o réu souber da determinação do juiz, ele vai ficar inconformado porque vão ser provas contra ele. Só que todo mundo tem o direito do contraditório e ampla defesa. Então, o réu, ele sabe que as novas provas e novas perícias ou oitiva de testemunha podem sim incriminar ainda mais ele. E ele pode sim ser mais acusado do crime. Então, ele tem o direito de entrar com um recurso no Tribunal de Justiça. O que são os recursos? São o direito que a pessoa tem de se defender daquilo que ela está sendo acusada. Existe só um tipo de recurso? Não. Existem vários tipos de recurso, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Quando o réu entrar com recurso, vai lá para o Tribunal de Justiça. E quem é que vai receber esse recurso? Vão ser uns desembargadores. Pode ser mais do que um, sim.
e daí a decisão vai ser tomada de forma colegiada. Porém, também pode ser feita de forma monocrática, que é quando apenas um desembargador toma a decisão. O que acontece? O Tribunal de Justiça também trabalha em paralelo com o Ministério Público, assim como o Fórum. Então, agora estamos no segundo grau, que são os recursos. O primeiro grau é quando a gente entra lá no fórum com um processo. E agora nós estamos no segundo grau, que são os recursos. Então, o desembargador trabalha em paralelo com o procurador e o juiz trabalha em paralelo com o promotor de justiça. Se ainda depois do recurso já ter ido para o Ministério Público e o procurador já ter se manifestado, ainda assim o réu pode ficar inconformado com as decisões, porque ainda assim ele está sendo muito prejudicado por isso. Então ele tem o direito novamente de entrar com outros recursos, só que agora em instâncias superiores, lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal ou no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ ou o STF. Só que isso é um assunto para um próximo vídeo, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e me ajuda a divulgar esse canal para que a gente possa continuar crescendo e trazendo conteúdos para que a nossa sociedade possa ser um pouco mais justa e que aos poucos as pessoas tenham um conhecimento sobre o direito, sobre a administração, para que a gente não seja mais enganados pela mídia e por tantas outras pessoas e situações que acontecem no nosso dia a dia, que por desconhecimento a gente acaba sendo prejudicado. Então, o meu papel aqui é ajudar vocês a ter um pouco mais de conhecimento sobre o mundo jurídico, sobre o mundo dos negócios, para que a gente possa se tornar uma sociedade ainda mais justa, mais culta, mais harmoniosa no nosso jeito de viver. Porque o lema aqui do canal é: o direito é para todos. Tchau!